Existem carros que não usam gasolina e não poluem. Tudo que mantém este carro andando é a luz solar. Este Honda seria o carro do futuro perfeito, apenas se não custasse milhões ou desligasse quando o sol se põe. Mas carros que andam com pouco mais do que ar não precisam ser um sonho. Eles podem ser realidade mais cedo do que você pensa. Futuro do carro. Invasão espacial. O Honda Dream e os carros que ele venceu para ganhar o desafio solar mundial são a inspiração para uma audaciosa missão norte-americana que pode comparar-se a colocar o homem na Lua em termos de avanço tecnológico. Nossa meta a longo prazo é desenvolver carros atraentes e acessíveis que economizam até 3 vezes mais combustível do que os carros atuais. Este é um esforço visionário a favor do povo norte-americano, proporcionar mudanças em uma das áreas econômicas mais importantes da vida norte-americana. Não temos a opção de não fazer nada. Nós precisamos agir decisivamente para operar as mudanças para que elas se adaptem às necessidades do futuro. Estimulada pelo presidente a agir, a indústria dos Estados Unidos está inventando o carro norte-americano para o próximo século. Em 2020, os carros menos econômicos do planeta já terão desaparecido. Eu acho que as principais tendências serão tanto na maneira em que projetamos e desenvolvemos nossos carros e os produtos em si, certamente serão bem mais leves e mais complexos tecnologicamente. A fim de superar esses desafios, vamos ver essas mudanças nos materiais, substituídos por outros bem menos convencionais do que usamos até hoje. Mudanças substanciais nos powertrains, muito mais eletrônicos a bordo, será muito mais sofisticado tecnologicamente, mas esperamos que com o mesmo custo dos veículos de hoje. Em laboratórios de segurança máxima sem janelas, os protótipos da nova geração de carros de Bill Clinton, que fazem 50 km por litro, já estão sendo desenvolvidos. Em algum lugar de Detroit, os executivos da Chrysler dão a primeira olhada nos carros do amanhã. Eles devem decidir em que tecnologias investir. Não é uma escolha fácil. Os carros do amanhã podem parecer vagamente familiares, mas por dentro eles serão diferentes de qualquer coisa que existe hoje. Feitos de alumínio e plástico, estes modelos apresentam um peso que é uma fração dos carros norte-americanos atuais. Muito poucos têm um motor tradicional, alguns não têm motor algum. Mas este ano são carros de sonho. Estes são carros que poderemos estar dirigindo daqui a 20 anos. Quanto mais combustível usamos, mais nós poluímos. Abençoada pela gasolina barata, a América do Norte só presta atenção no consumo de combustível quando há uma crise de petróleo. Clinton quer modificar isto. Esta é a visão da Ford do carro norte-americano do futuro. Sem ser menor ou mais lento que os automóveis 3. Assim como do magnésio em outros componentes, e usaremos outras ligas.
Porque se nós não diminuirmos o peso, não conseguiremos obter a economia de combustível que nós queremos. Quanto menor o peso de um carro, mais eficiente ele é. Em um carro esporte como este protótipo da Volkswagen, a leveza significa que o mesmo motor pode imprimir maior velocidade ao carro. Em um carro de passeio, quanto menor o peso, mais longe ele irá com a mesma quantidade de combustível. Se o dinheiro não é problema, carros esportivos que atingem 300 km por hora não são feitos de aço, mas de fibras sintéticas exóticas e metais raros como titânio e magnésio. Materiais que podem cortar pela metade o peso de um carro e dobrar o seu preço. Os primeiros carros de passeio do século XXI não serão feitos de metais raros e fibras sintéticas. Isto é caro demais. Serão de alumínio reciclado. Nós jogamos fora bilhões de latas de alumínio todos os anos, mais do que suficientes para construir os 20 mil carros esportivos e limusines que já são feitos com este metal. No futuro, a leveza não será privilégio dos ricos. Nós poderemos tomar refrigerante em um carro reciclado ou dirigir latas recicladas. Pode parecer apenas parte da história norte-americana, mas o Plymouth Prowler, feito em alumínio, diz respeito ao futuro. Uma carroceria e um chassi típicos em aço podem pesar cerca de 450 quilos. O potencial do alumínio significa que a carroceria pode pesar tão pouco quanto 130 quilos, o que representa cerca de 65% de economia no peso comparado à estrutura de aço. Para nós é muito importante porque podemos melhorar o consumo do veículo dependendo de quanto peso nós diminuímos. Para cada 50 quilos que retiramos, melhoramos o consumo em 1 quilômetro por litro. Além disso, nós reduzimos a poluição porque precisamos de menos torque para atingir a mesma aceleração e o mesmo desempenho do veículo. Esta é uma parte da suspensão do Prowler, é o Rear Control Arm, feita em aço. Esta peça pesaria cerca de 8 quilos. Em alumínio pesa uns 4 quilos. Você pode realmente avaliar a economia de peso em um componente como este. Um outro exemplo de economia de peso com alumínio é nos componentes da transmissão. Por exemplo, no motor do Prowler, usamos muitos componentes em alumínio, na caixa de transmissão e também em muitas braçadeiras. Mas nós demos um passo adiante com o novo bloco do motor de alumínio. Nós o construímos em alumínio com uma liga de polímeros em grande escala. Conseguimos reduzir o peso total do motor do veículo em 20 quilos. Isso é muito significativo na melhora do desempenho. E também melhorou o consumo em cerca de 15% e resultou em menos emissão de poluentes. A Plymouth um dia poderá construir todos os seus carros em alumínio, mas ainda existem problemas a ser resolvidos. O alumínio, ao contrário do aço, não se dá bem ao ser moldado em capôs e para-choques, e alcançar a qualidade de acabamento esperada ainda é um problema. E apesar dos custos estarem caindo, o alumínio ainda é 3 vezes mais caro. Apesar do carro ser muito animador, gostaríamos de fazer a mesma coisa e atingir o mesmo desempenho para um carro com volume maior. Atualmente, a estrutura de uma carroceria em alumínio custa cerca de 2,5 vezes o preço do aço. Achamos que é um dos últimos obstáculos que precisaremos suplantar antes de conseguir realmente obter um veículo de $10 mil todo feito em alumínio. Este é o P2000, o carro de alumínio do futuro. Projetado para consumir apenas 1 litro de combustível a cada 50 quilômetros, ele é feito quase que inteiramente de alumínio. É a resposta da Ford ao desafio do presidente. Mas é apenas uma simulação. Antes dos trabalhos começarem no carro verdadeiro, os engenheiros estão aplicando esta tecnologia de amanhã nos carros de hoje. Um carro norte-americano típico pesa cerca de 1.400 quilos. Na média, 1.000 quilos são provenientes do ferro e do aço.
A Ford planeja diminuir este peso em 75%. Fará isto utilizando o alumínio, não apenas em alguns componentes, mas no carro inteiro. Este protótipo do P2000 pesa menos de 1 tonelada, uma redução de 40% graças ao alumínio. Na estrada, ele faz 30 quilômetros com 1 litro, o que representa 2/3 da meta de Bill Clinton. Mas enquanto o alumínio continuar caro e de difícil manuseio, os engenheiros continuarão buscando soluções para manter os custos baixos e diminuir o peso. Eles as estão encontrando nos lugares mais estranhos. Além de garrafas de refrigerante, a Cascade Engineering, em Grand Rapids, Michigan, faz gigantescas lixeiras industriais e domésticas. É um lugar estranho para descobrir uma tecnologia que poderia revolucionar a maneira pela qual os carros são feitos no mundo desenvolvido e também para colocar sobre rodas o mundo subdesenvolvido. Há cerca de 3 anos, nosso vice-presidente executivo de engenharia de veículos, François Castan, sugeriu que precisávamos desenvolver um veículo de custo muito baixo que fosse bem mais simples do que havia sido feito no passado. Na verdade, a inspiração para isso foi um carro de brinquedo. Por que não poderíamos moldar 2 partes, ou o mínimo possível, e fazer toda a carroceria em vez das 80 partes que uma carroceria de aço utiliza tipicamente? A carroceria do maior carro de brinquedo do mundo é feita com apenas 4 peças gigantes pesando menos de 120 quilos. Ela é feita de PET, o mesmo plástico das garrafas de refrigerante. Plásticos termofixos são um tipo de plástico que você normalmente encontraria nos veículos do passado, como as Corvettes e os Vipers. Isso quer dizer que eles podem ser moldados apenas uma vez e não podem ser reaproveitados. Estamos usando uma espécie de plástico que pode ser derretido destas barras para moldar as partes originais e depois derretê-lo novamente para uso posterior durante sua vida útil. Ele também apresenta a vantagem de ser moldado já em cores, o que dispensa a pintura que é normalmente necessária, diminui o impacto no ambiente, economiza nos investimentos e no tamanho das fábricas e se obtém um veículo com peso muito menor do que os carros convencionais. Poderíamos estimar cerca de metade do peso de um veículo atual comparável. O aspecto mais significativo é o tamanho. Jamais antes houve uma parte tão grande de um veículo feita com plástico injetado. Quando eu falo com o fornecedor e ele diz que tem uma máquina injetora grande de 2.000 toneladas, eu digo a ele que não é grande o bastante. Essas instalações aqui na Cascade Engineering têm uma máquina injetora de 9.000 toneladas. E ela pode fazer a metade da carroceria de um carro em uma só peça. Só para dar uma ideia do que são as 9.000 toneladas de força aplicadas para fazer o molde, isso é igual a, digamos, 4.500 carros empilhados um sobre o outro. As imensas laterais em monobloco do carro plástico da Chrysler são criadas no molde de $3 milhões da Cascade. Cada lateral é feita por 2 metades que são unidas para dar mais resistência ao carro. O plástico já é colorido. Não há acabamento brilhante, mas também não há necessidade da cara e poluente pintura. Os carros plásticos são colados com adesivos super fortes, aplicado com precisão por um braço robotizado. Finalmente, as portas, o porta-malas e o capô são adicionados antes do carro ser colocado sobre o chassi. Era assim que os carros eram construídos inicialmente há 100 anos. A fábrica inteira tem 1/4 do tamanho de uma fábrica tradicional. Uma das razões é que a Chrysler acredita que a tecnologia ajudaria os países em desenvolvimento a construir seus primeiros automóveis. Esta é a concepção do veículo composto da Chrysler. É um veículo muito leve, 600 quilos. A carroceria plástica é uma das principais razões para que seja tão leve. Como resultado, ele precisa apenas de um motor V2 com 25 cavalos de força. Faz 22 quilômetros por litro. Ele destina-se a ser vendido no mercado de países como a China ou a Índia, por cerca da metade do preço do que custaria um carro pequeno normal. Tudo é da maior simplicidade e tão acessível quanto conseguimos. Ele não tem transmissão automática nem direção hidráulica, mas na verdade é um carro bem espaçoso, tem lugar para 5 pessoas e mais espaço para passageiros e carga do que nosso modelo Neon.
Baseados nas melhorias de custo e na redução de peso que obtivemos com este veículo para as nações em desenvolvimento, nós achamos que ele pode representar uma oportunidade de beneficiar os veículos para os mercados dos Estados Unidos e da Europa. Os desafios são adaptá-lo às leis de segurança no trânsito e obter uma aparência mais de acordo com o que o consumidor esteja disposto a aceitar, sempre mantendo os benefícios de baixo custo e baixo peso deste conceito. O PET não apenas pesa consideravelmente menos do que os atuais plásticos automotivos, mas também custa 1/4 do seu preço, uma fração do preço do alumínio. E não seriam apenas os mercados em desenvolvimento que se beneficiariam com esta tecnologia. Este é o Chrysler Pronto, um carro de passeio barato para os futuros mercados europeus. E este é o Pronto Spider, um carro esporte barato de plástico para qualquer mercado. Conforme as montadoras procuram melhorar o consumo e reduzir a poluição, é inevitável que os motores tornem-se mais sofisticados, possivelmente mais pesados e definitivamente mais caros. É aí, acredita Chrysler, que as vantagens de custo e peso do PET realmente começam a fazer sentido. A Chrysler afirma que no próximo século, o PET poderia ajudar a construir carros esporte como este por apenas $18 mil, mesmo com todos os cromados e couro. Em primeiro lugar, o peso é muito importante. Nossa meta para os carros no ano 2020 é reduzir em cerca de 40% o peso do veículo, e isso é um desafio enorme. Veja bem, será necessário repensar completamente toda a estrutura do veículo. Indo além disso, precisaremos substituir materiais, como a troca do alumínio pelo ferro fundido, que é um material caro e frustra todos os nossos esforços de fazer um carro acessível. Mas usando 40% de um carro, isso significa alguma coisa radical, como fazer um automóvel inteiro de alumínio ou materiais compostos, por exemplo. Em 1992, a General Motors, uma fibra de carbono usada nas caras mountain bikes, esquis e raquetes de tênis, pesava os carros pouco econômicos pelas costas. Já faz 20 anos desde que a Califórnia decidiu pela primeira vez fazer alguma coisa contra a poluição. 2 décadas de legislação não tornaram os carros da Califórnia mais eficientes, mas limpou um pouco aquilo que sai dos escapamentos. Nossos motores produzem uma série de gases. Alguns, como oxigênio e vapor d'água, são inofensivos. Muitos não são. O monóxido de carbono, por exemplo, é venenoso. Outros reagem com a luz e criam o smog. Eles são chamados de hidrocarbonetos. Nos anos 60, antes que tivéssemos qualquer legislação, eram necessários 210 gramas de combustível para movimentar um carro por 1,5 km. Deste carro saíam cerca de 10 gramas de hidrocarbonetos a cada 1,5 km diretamente na atmosfera. Desde os anos 60, é claro, nós tivemos que reprojetar nossos motores. Nós reduzimos o peso dos veículos e adaptamos sistemas de controle eletrônico em nossos automóveis. E hoje, um carro de passeio típico requer apenas 110 gramas de combustível para percorrer 1,5 km, cerca de metade do que era necessário. Agora saem dos motores cerca de 2,5 a 3 gramas de hidrocarbonetos livres. Mas a grande mudança foi o advento dos catalisadores automotivos. Os gases entram, o catalisador os converte em emissões inofensivas que saem pelo escapamento. No caso dos hidrocarbonetos, nós reduzimos de 2,5 a 3 gramas por 1,5 km para cerca de 0,4 de grama por 1,5 km. Basicamente 96% de redução desde a época anterior à legislação de emissão de poluentes. Mas há o advento de uma outra legislação que estamos enfrentando. E é aí que está o nosso maior desafio. Em breve, nós teremos que começar a produzir veículos que atinjam este nível de emissão. 1 gota por 1,5 km ou 0,4 gramas por 1,5 km. Isto significa essencialmente que desde a época anterior à legislação teremos uma redução de 99,6% na emissão de poluentes.
No Japão, os cientistas não estão tentando limpar a poluição depois que os motores a geraram, mas reduzir a poluição que os motores geram em primeiro lugar. Quanto menos combustível nós queimamos, menos nós poluímos. Os primeiros motores à explosão movimentaram os automóveis no final do século XIX. E nos últimos 100 anos, os princípios básicos evoluíram muito pouco. A empresa japonesa Mitsubishi está perto de mudar isto. A Mitsubishi foi a pioneira de um motor revolucionário que em 20 anos vai substituir o motor do seu carro, não importa o que você dirija. A injeção direta de gasolina, ou GDI, é provavelmente a última evolução do motor de combustão interna que nós conhecemos. Há mais de 100 anos, os motores a gasolina e os motores a diesel foram inventados. E desde então, nós temos usado esses dois tipos de motores. Mas agora nós temos o GDI. O motor GDI é a combinação de um tipo de motor a diesel e um motor a gasolina. Então, nós acreditamos que este seja o motor ideal e ele será classificado como o terceiro motor, sucedendo os motores a gasolina e a diesel. Os motores a gasolina funcionam através de uma mistura de uma parte de combustível para 15 partes de ar. Quanto mais ar, menos combustível o motor necessita. Nos motores tradicionais, porém, ar demais impede que a mistura queime no cilindro e o motor falha. Os motores convencionais misturam combustível e ar em uma câmara separada fora do cilindro. Isto permite que o combustível e o ar misturem-se por igual para que queimem adequadamente. O motor GDI aqui injeta uma quantidade menor de combustível diretamente no cilindro quando o pistão está perto do ponto mais alto de sua trajetória. A pressão no cilindro está no máximo e a camada de ar comprimido no alto do pistão impede que o combustível se disperse e que se mantenha perto da vela de ignição. A mistura explode com a tradicional 1:15, mas no cilindro de um motor GDI a proporção pode ser até de 1:50. Usando esta característica do GDI, nós podemos melhorar o desempenho em cerca de 10% e, ao mesmo tempo, podemos diminuir o consumo de combustível em talvez 20% ou 25% ou mais. Mas nós podemos reduzir a emissão de poluentes de maneira significativa. Nós podemos tornar a nossa atmosfera o mais limpa possível. Então, precisamos desse tipo de contribuição dos consumidores. Nós ainda acreditamos que os motores a diesel ou gasolina são os melhores motores para uso automobilístico. Então, nós temos que continuar usando os motores a diesel ou gasolina por mais um século. Eu acredito que o motor GDI será o estilo de tecnologia para todos os motores da gasolina no século XXI. A ser construído no mundo. Com uma estrutura de alumínio e carroceria em plástico, o EV1 utiliza muitas das tecnologias do futuro em redução de peso. A transmissão elétrica é mais conhecida. O EV1 é impulsionado por um motor elétrico não muito diferente, mas muito mais poderoso do que aquele da sua máquina de lavar roupas. Uma grande caixa preta controla o motor. O EV1 é potente o bastante para superar carros esportes muito mais tradicionais. A força do primeiro EV1 vem das 26 baterias iguais àquelas existentes no seu carro. Elas levam cerca de 2 a 3 horas para carregar e têm uma autonomia de apenas 100 km. Mas as baterias são responsáveis por 2/3 do peso total do EV1 e trabalham com carga máxima apenas em dias quentes. Foi por isso que o EV1 não foi vendido fora do Arizona e da Califórnia, o estado em que o carro foi originalmente projetado. Sendo um automóvel caro, mas politicamente correto, apenas um pequeno número do EV1 encontrou um dono. Não é surpresa que os primeiros compradores, incluindo a atriz Alexandra Paul, tendam a elogiar suas máquinas ecológicas.
Eu acho que as pessoas ficam muito surpresas quando percebem como o EV1 é veloz. O meu EV1 é mais rápido do que qualquer carro a gasolina que eu já tive. Ele pega mais fácil, é macio e silencioso. Ele não sacode como um carro a gasolina, então é como dirigir um foguete. É isso que parece, dirigir um foguete. E você se sente muito bem porque sabe que não está poluindo nem um pouco como um carro a gasolina. Em 1990, quando a Exxon Valdez vazou, eu fiquei muito aborrecida e boicotei a Exxon. E então eu percebi que eu também fazia parte daquele ciclo. Eu era a razão para existirem navios petroleiros que poderiam vazar no oceano. Então eu decidi não fazer mais parte desse ciclo e comprei um carro elétrico. Na verdade, eu dirijo meu carro elétrico o máximo que posso. Ele é praticamente meu primeiro carro. E eu tenho um carro a gasolina, mas eu não gosto de admitir isso. E eu mantenho para, se tiver que fazer viagens mais longas do que 100 quilômetros e eu uso muito esse carro. Eu diria 99% do tempo, porque em Los Angeles se dirige apenas uma média de 60 quilômetros por dia, que um carro elétrico cobre facilmente. Foi muito adequado o EV1 ter sido lançado aqui em Los Angeles, porque nós somos muito conhecidos por nossos problemas de poluição. E o carro elétrico e outros carros, além dele, com certeza vão fazer parte da solução. Mas também tudo que se faz na Califórnia, o mundo vê. E se a Califórnia considera isso bom, o mundo inteiro acha bom. É o lugar ideal para lançar esse carro. E se ele não for aceito aqui, então vou ficar preocupada com o futuro do carro elétrico. O temor de Alexandra Paul tem fundamento. Apesar do investimento de $1 bilhão e das campanhas publicitárias para sua segunda geração de baterias mais duráveis, com uma tentativa bem-sucedida do Rally Pike Peak, a General Motors vendeu apenas alguns EV1 para um mercado que permanece cético quanto à sua autonomia e praticidade. A menos que uma nova geração de baterias acessíveis e mais leves seja lançada em breve, todo o conceito dos carros elétricos movidos a bateria pode ir água abaixo, mas existe esperança. Talvez haja um nicho limitado para os veículos puramente elétricos, talvez simplesmente dentro dos perímetros urbanos. Como eu acho que todos concordam, será necessária uma nova geração de baterias para tornar os veículos elétricos mais práticos, e então nós achamos que seu futuro provavelmente será limitado. Estamos mais animados com veículos elétricos híbridos. Os híbridos têm o melhor de dois mundos: um motor elétrico não poluente e um motor a explosão com maior autonomia. No chamado híbrido paralelo, existe um motor em cada ponta do carro. Em velocidade baixa, nas regiões urbanas poluídas, o motor elétrico imprime a tração dianteira. Uma caixa preta eletrônica que controla o motor elétrico muda para o motor a gasolina conforme a velocidade aumenta. Os híbridos têm um conjunto menor de baterias, já que podem ser carregadas em movimento pelo motor a gasolina. Este é o motor a diesel altamente eficiente, mas poderia utilizar qualquer combustível fóssil neste motor a explosão. A presença de motor a gasolina na transmissão significa que os híbridos são menos ecológicos do que os carros elétricos, mas eles são mais práticos. Isto não significa que os EVs não se abasteçam de eletricidade em uma estação geradora originalmente. Mas não existe um fabricante de carros em todo o planeta que não esteja atualmente ocupado em combinar o motor a gasolina com o motor elétrico para desenvolver o que alguns observadores já chamam de hipercarros. Este Renault tem minúsculos motores elétricos dentro de suas rodas traseiras e sob o capô um motor a gasolina no estilo de injeção direta da Mitsubishi. Na cidade, até uma velocidade de 40 km por hora, ele é impulsionado pelos motores. Acima disto, a caixa preta muda para o motor a gasolina que simultaneamente recarrega as baterias. A Renault afirma que a sua nova geração de carros de passeio é até 2 vezes mais eficiente do que um carro normal e seria ainda mais se não precisasse carregar 150 kg de baterias consigo.
Uma solução ainda melhor já está rodando nas frenéticas ruas de Tóquio. Sob o capô deste pequeno e robusto sedã, existe um outro motor híbrido. Num futuro muito próximo, é quase certo que este tipo de tecnologia substituirá o que existe atualmente sob o capô do seu carro. O Toyota Prowess é o primeiro híbrido produzido em massa no mundo. Seu segredo é um motor elétrico pouco maior do que um prato de jantar. É tão pequeno que pode encaixar-se entre o motor e a caixa de câmbio. Potente o bastante para impelir o carro em velocidades muito baixas. O motor é desligado no momento em que o motor a gasolina entra em ação. Como demonstra uma tela interna no carro, o motor atua como gerador. Uma vez que o motor a gasolina entra em ação, o modo é mudado e, em vez de esgotar a bateria, ele a carrega. Ele também recicla a energia despendida como calor, como a dos freios do carro. A diferença que isto representa é surpreendente. O Prowess utiliza 50% menos combustível do que um comparativamente menor Salo, tão pouco quanto 1 litro a cada 50 quilômetros. Ainda assim, é apenas um aperitivo de até onde a tecnologia híbrida pode nos levar no século XXI. O automóvel britânico Trust SSC é o veículo mais rápido já fabricado e o único a rodar mais rápido do que a velocidade do som. Em outubro de 1997, ele entrou para a história correndo a 1.190 km por hora ao longo de uma pista de 1,5 km. Neste percurso, os motores a jato emprestados de um caça devoraram centenas de litros de combustível. Mas em motores como estes, pode estar a chave para alguns dos veículos mais excitantes do próximo século. Este é o Chrysler ESX2, o mais próximo que qualquer fabricante conseguiu chegar de um veículo que atenda ao desafio do presidente Clinton dos 35 km por litro. Algumas de suas tecnologias devem ser conhecidas. Estamos muito animados com o SX2, em termos de sua capacidade de passageiros, em termos do desempenho em geral, características do veículo, seu potencial de economia, de combustível e poluentes. Estamos chegando bem perto do que desejamos alcançar no futuro. O conteúdo técnico, a construção da carroceria toda em ligas, estrutura de alumínio, a injeção direta de diesel, esta série de soluções técnicas são apenas uma entre as muitas que estamos buscando. É um veículo muito aerodinâmico. Nossa meta era atingir o 0,2 CD e, é claro, com isso descobrimos que a mecânica específica tem 3 cilindros, um motor a diesel 1.5 com injeção direta. Esse aqui em particular é em aço, apesar que a próxima geração será em alumínio e magnésio para reduzir ainda mais o seu peso. O chassi do veículo é em estrutura de alumínio, muito similar à do Prowler. A estrutura da carroceria é toda em PET injetado, cujo protótipo foi feito num veículo CCV. Toda a estrutura da carroceria é em moldes injetados em 4 grandes partes. Nós aprendemos muito a respeito da eletrônica de alta potência com o projeto Patriot. E o resultado da eletrônica do Patriot está instalado na traseira com um pequeno conjunto de baterias. Nós estamos muito animados mesmo com o SX2. É o nosso mais recente patamar no desenvolvimento dos objetivos PNGV. Nós temos o que acreditamos ser um veículo extremamente atraente. Tem lugar para 5 pessoas, tem um porta-malas imenso e ele faz mais de 30 km com litro bem, apesar de não ser acessível, é mais acessível do que o ESX era. Então sentimos que estamos fazendo progressos na direção dos objetivos PNGV e estamos realmente muito animados com tudo que descobrimos até agora. A
Além de carros como o ESX2, na segunda metade do novo século, quando não pudermos mais depender dos combustíveis fósseis, estará a era do hidrogênio. Os fabricantes de carros da Alemanha já estão construindo pequenas frotas de carros tradicionais adaptados para utilizar o hidrogênio não poluente. Limpos, mas não eficientes, estes carros são apenas um prelúdio do que poderá ser a evolução mais drástica nos transportes desde que a Daimler e Benz patentearam suas carruagens motorizadas. Este Toyota tem um motor elétrico, mas o motor é acionado não por baterias, nem mesmo por uma combinação híbrida, mas por uma célula de combustível. Originalmente desenvolvidas para o programa espacial Gemini nos anos 60, as células de combustível provavelmente mudarão não apenas a maneira de usar nossos carros, mas a maneira de viver nossas vidas. Uma célula de combustível combina hidrogênio, os átomos verdes e oxigênio em azul para produzir eletricidade. O único resíduo é uma água tão pura que você poderia bebê-la direto do cano de escapamento. Em uma célula de combustível, um catalisador de platina quebra os átomos de hidrogênio em prótons e elétrons. Os minúsculos prótons à esquerda escapam para ligar-se ao oxigênio à direita para formar a água, mas os elétrons maiores são aprisionados por uma membrana e são desviados para o motor elétrico. Em um carro movido a célula de combustível, como os desenvolvidos pela Toyota e Mercedes-Benz, a célula de combustível substitui tanto o motor turbogás quanto as baterias. Ele ainda possui motor elétrico e um potente equipamento eletrônico. As células de combustível são normalmente agrupadas em fileiras. Elas obtêm o hidrogênio de um reciclador que o extrai de outros gases líquidos como o metanol. Guardar o hidrogênio a bordo ainda apresenta alguns problemas e atualmente não existe nenhum tanque para armazenar hidrogênio. A Mercedes-Benz, juntamente com sua parceira canadense, a Ballard, está liderando a corrida para o lançamento de carros com célula de combustível. A Ballard já desenvolveu ônibus totalmente movidos a células de combustível para Chicago. Mas na Mercedes, o trabalho concentra-se na miniaturização da tecnologia para adaptá-la aos carros de passeio. Progressos espetaculares têm sido obtidos quanto ao aumento da potência que uma célula gera proporcionalmente ao seu tamanho. Células que eram antes grandes demais, a não ser para os ônibus ou picapes, agora adaptam-se aos carros. Este Mercedes-Benz Classe A, um dos menores carros da Europa, foi convertido para rodar somente com células de combustível. O equipamento volumoso na traseira não é a célula de combustível, mas o reformador e o tanque de metanol. A geração de hidrogênio a bordo como esta é a única solução até que os postos comecem a vender hidrogênio. Existem 300 células de combustível a bordo deste protótipo Classe A. É potência bastante para movimentar o veículo a mais de 120 km por hora, proporcionando uma aceleração consistente. A chave para liberar o incrível potencial das células de combustível é encontrar uma maneira de fornecer o hidrogênio a elas. Existe uma técnica que substitui o abastecimento que conhecemos. Em vez de ir a um posto de gasolina, nós poderemos um dia encaixar blocos sólidos de combustível suficientes para viajar milhares de quilômetros sem parar para reabastecer.
Esta impressionante tecnologia não foi descoberta em um ensaio de engenharia, mas por um casal de cientistas em um laboratório da Universidade de Boston. As nanofibras de carbono são este material. Elas têm a propriedade de agir quase como uma esponja. E, assim, podem absorver o hidrogênio para produzir um sistema de altíssima densidade contido num volume pequeno. Existem materiais que podem armazenar hidrogênio até mais ou menos 8%, mas para o motorista comum, isso não daria uma autonomia de rodagem muito grande. Nós precisávamos de um material que pudesse armazenar quantidades significativamente maiores de hidrogênio para que pudéssemos fazer viagens de carro mais longas sem ter que nos preocupar em reabastecer. Então, esse material nos deu a oportunidade de armazenar um volume bem maior de hidrogênio em um material que jamais havia sido conseguido antes. Nós criamos este material a partir da interação de pequenas partículas de metal com hidrocarbonetos. E a característica principal que descobrimos foi a habilidade de manipular estas partículas de metal de forma a criar estruturas celulares que são ideais para o armazenamento do hidrogênio. Este é um container de 1 litro. Colocando o hidrogênio sob alta pressão, poderemos dirigir quase 1,5 km. Se nós enchermos o recipiente com nanofibras de carbono, poderemos armazenar hidrogênio o suficiente para dirigir por 40 quilômetros com um recipiente com o mesmo volume. Se enchêssemos nosso tanque de gasolina de 50 litros com nanofibras de carbono, poderíamos conseguir combustível suficiente para viajar 2.000 quilômetros sem reabastecer. As nanofibras podem ser a chave não para a próxima geração de carros, mas para a geração seguinte. Não vemos os últimos carros da era do petróleo, mas os primeiros carros da era do hidrogênio. O sonho do presidente Clinton, supercarros levíssimos movidos a hidrogênio, já foi comparado ao sonho do presidente Kennedy de colocar o homem na Lua. A chave para atingir os objetivos de Clinton poderia ser uma aliança entre as indústrias e os cientistas. Afinal, isto funcionou com Kennedy.